porque, né, pra gente... Com certeza. Bom, meu nome é Angélica, prazer em conhecê-los todos que estão aqui, muito obrigada. Eu digo que de um trabalho que nós tivemos a oportunidade de nos conhecer, eu e a Jai, eu trago ela como um presente divino, porque foi uma, além de troca profissional, foi uma troca espiritual por todo o ganho que eu tive com a contribuição da amizade dela. Eu assisti a sua live de segunda-feira com a sua professora e tem que puxar a sardinha sim para você, porque você é uma pessoa muito iluminada, é uma pessoa muito bacana, de muita contribuição. Falando de mim, bom, eu sou terapeuta holística, trabalho com algumas ferramentas, né? Dentro delas eu trabalho com cromoterapia com cristais, musicoterapia, ou seja, a música faz parte da minha vida em qualquer trabalho que eu esteja fazendo. Sem música para mim não funciona. Adoro o aroma, então sou aromaterapeuta também. Tem que ter o aroma para poder, seja o ambiente que for, até na cozinha, tem que ter o aroma do tempero ali para criar toda aquela egrégora gostosa. Faço barra de axis também, né? Eu aplico barra de axis e também sou taróloga. Até agora há pouco eu estava tirando carta também, adoro tirar carta, eu acho que é uma coisa que me move, porque eu vem daqui de dentro, não é eu, Angélica, é uma coisa muito maior que eu, né? Terapêutico, né, amiga? Um E processo terapêutico, né? Quem não conhece, né? terapêutico, porque a gente, eu sempre trabalhei nessa questão terapêutica da conversa, da gente conseguir chegar no meio termo, ou seja, no caminho do meio. E você pontuou muito bem esse tempo agora, que assim, tem pessoas que estão com a cabeça um pouco mais complicada por conta disso tudo que a gente está vivendo. Quem estava zen deu um tilt, eu tive tilt, teve dias que deu conflito, que aí você fica, caramba, né? Eu não tô sendo contribuição para ninguém, não tô sendo nem contribuição para minha própria vida, o que que tá acontecendo? E é nesses momentos que a gente tem que dar uma pausa interior, inclusive, né? Porque, por mais que falar, a gente tem oportunidade de ver um filme, de acessar uma internet, mas tem hora que nem isso supre e aí é você com você, né? E não é fácil porque a gente vive num país, numa sociedade que a gente está acostumado a ir pra rua, ver gente, conversar. Hoje a gente utiliza dos recursos tecnológicos, né? Que nem hoje nós estamos aqui utilizando do recurso, mas a gente é pessoa, de pôr a mão, sabe, de ir pra vida. E nós não temos essa cultura como os europeus têm, de ficar mais dentro de casa por conta de questões climáticas. Nós não, nós moramos num país tropical, então para a gente estar na rua é muito comum. Então isso trouxe um conflito interno. E não é fácil administrar e equilibrar isso daí. Tem hora que realmente dá uma baixada. E também outras questões, né, Angélica, que a gente fala financeira, que eu acho que é o que está mais apertando, né, que é uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, principalmente a gente está autônomo, e aí entra um conflito enorme, né, na cabeça, porque as contas, mesmo tendo todas essas ajudas financeiras, né, de tipo, vai bloquear 3 meses, vai bloquear não sei o quê, mas tem conta que continua chegando, né, o alimento continua sendo consumido, né? E os recursos não estão chegando da mesma forma que chegavam antes. E isso buga, né? A gente vai começando a dar umas estremecidas, né? E o que eu queria complementar aqui, que nem, por exemplo, nós temos uma página de estética e beleza, né? Mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que tem um amor pelas terapias holísticas muito grande. Quem não conhece a minha história, né? Como eu descobri as terapias holísticas foi através de um processo que eu tive de doença, que eu desenvolvi uma doença há 2 anos atrás, chamada espondilite anquilosante, que é uma doença degenerativa das articulações. Quem me conheceu há 2 anos atrás, há 1 ano e meio, conseguiu acompanhar um pouco desse processo, dessa doença. É uma coisa que eu quase não falo, porque normalmente quando eu falo para as pessoas, a maioria das pessoas não acredita, né? Eu fiquei um tempo sem andar, tive problemas em várias articulações, achei realmente que eu ia morrer. Então, nesse desespero da doença, né, eu fui em busca dessas terapias holísticas, em geral, muitas, né? E dentro desse processo da minha cura, que foi um processo gradativo, hoje eu não consigo dizer o que me curou, porque foi um conjunto, né, de coisas, né? Mas o autoconhecimento, acredito que foi o que me curou. Hoje eu faço acompanhamento médico e faço acompanhamento medicamentoso. Mas eu acredito que se eu não tivesse me conhecido nesse processo, por mais duro que fosse, né, o autoconhecimento me abriu uma porta de falar, foi isso, né? O que estava guardado lá dentro, dentro do dentro do dentro, Da que caixinha.
da caixinha, mais guardada no fundo, divertidamente, total, né? A minha vida, né? Tá lá, entendi como se eu fosse uma criança de 5 anos, que é aquilo mesmo, tá tudo muito bem guardado, e a gente não consegue colocar aquilo para fora, e isso vai somatizando, e vão virando doenças, né? Doenças essas que acabam levando a gente para uma depressão, às vezes até profunda, e às vezes a gente nem morre pela doença, a gente morre pela depressão, que aquilo causa, né? Porque você, no auge dos seus 30 anos, começando uma profissão de estética na época, né, e com todas essas deficiências de mobilidade, escolhendo uma profissão que é totalmente... Eu tinha que me mover a todo momento, mas para mim foi um grande aprendizado. Hoje eu posso dizer que esse processo dessa doença, quem acompanhou sabe, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque hoje eu conheço cada cantinho de mim, né? Cada cantinho da minha essência, cada cantinho do meu conhecimento, de autoconhecimento, né? De discernir alguns sentimentos. Não vou falar que, ai, nossa, tô fodástica, manjo muito. Não, mas hoje eu consigo... não, isso aqui é um gatilho, então eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu posso... E é muito rápido hoje, né? Eu senti aquilo e falar, e a dor vinha, e eu falo, sentimento, dor, vamos estar trabalhando isso para poder quebrar esse padrão, né? Porque nós temos muitos padrões. E aí, já eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como que essas terapias podem ajudar a gente. Então, assim, aproveitando o seu gancho também, em questões, né, a gente só consegue falar com propriedade das coisas quando a gente é o próprio paciente. Eu tenho uma doença também autoimune, e justamente nesses dias de quarentena, para mim, na minha cabeça, estava ok. E eu percebi que não, porque aí deu uma oscilada bem grande, eu senti essa mudança, eu percebi que isso me afetou, né? E aí é o que você falou, opa, deixa eu me ligar. Quando eu comecei com as terapias, eu tive um acidente sério de carro, e aí foi quando veio o start, tipo, tá na hora de parar, pensar e rever. E ter essa maturidade do agradecer pelo fato de ter acontecido, né, a situação, no caso a doença, um acidente, algo externo que fez com que a gente parasse, tem que ter muita sabedoria. E não é fácil. E não que não tenha, não seja sábio, não é isso. Mas é muito difícil você falar assim, eu agradeço ao que eu tive, ao que eu passei, e hoje eu ser assim. Então é uma construção, é um caminho. Né? E também não sei te falar que foi propriamente uma ferramenta, é um conjunto de tudo, né? Porque tudo tem a sua contribuição, a sua importância, florais, psicólogos, entre todos os profissionais de áreas, entre tantas coisas. Mas o que eu gosto muito foi aonde eu me apaixonei pela terapia holística, porque ela, além de tratar o físico, ela trata o mental. Porque é uma frase muito clichê que muitas pessoas usam, mas é muito verdade. Mente sã, corpo são. Você, como profissional de estética, sabe, se a pessoa está com a cabeça ruim, o corpo não vai dar o resultado. É um conjunto, são células pensantes, isso aqui é uma parte e o corpo é outra. As duas partes têm que estar conversando. E aí, se vem um fator externo, de um emocional, que me abalou, aí nem isso pensa, nem isso reage, e aí o energético que é em volta acaba oscilando também, que são os 4 campos, o mental, o energético, o emocional e o físico. Né? E aí, para hoje, eu separei alguns assuntos, que foi aquele mencionado no post da divulgação. E o primeiro que eu quero falar é da água solarizada. Fiquei super querendo saber, porque isso aí eu não conheço. Então, para mim é novidade. A água solarizada é uma coisa assim, muito já bem antiga, vamos dizer assim, né? A gente sabe que a nossa maior fonte de vitamina D é o sol. Né? E, claro, dentro dos horários, né, respeitando as questões físicas e tudo mais, mas assim, a água solarizada, ela fica adocicada. Quando você bebe, não é o mesmo gosto da água do filtro, da torneira, de uma garrafinha mineral. Não, ela tem um sabor diferente, continua sendo água, mas ela é diferente. Ela é energizada pelo próprio astro que traz a vida pra gente, né? Como que funciona ela? Eu gosto muito de usar garrafas verdes ou violeta. Por ser cromoterapeuta, então eu trabalho com cores. Mas eu só tenho uma garrafa de vidro
transparente, vai a garrafa de vidro mesmo, não vai perder o efeito dela, né? Mas se tem uma verde, que nem tem umas garrafas de suco que tem no mercado, de repente tem pessoas que guardam essa garrafa para usar como garrafa de água e tudo mais, dá para ser usada. Uva, né? Aquela de uva, né? Que vem suco de uva. Isso, essa mesmo. Ela é um verde bem escuro, é bem legal de ser usada essa garrafa também. Violeta é só se você achar mesmo em alguma loja, mas eu quando não tenho, eu pego um papel celofane e cubro a garrafa transparente. Eu faço tipo um presentinho, deixo só a parte da boca aberta. Né? Legal. Aí, não tampar ela com a própria tampa. Normalmente é alumínio, algum material que não é o vidro. Isso daí impede a energia do sol de entrar. Então, eu coloco um guardanapinho para não entrar poeira, bichinho, essas coisas. Então, eu ponho um guardanappinho, prendo com um elástico e tá tudo certo. Né? Tá, não precisa ficar aberta, né? Não precisa, porque o sol, se ele consegue penetrar o nosso interior para repor a vitamina D, quiçá um vidro, né? E deixo na janela no período da manhã. Eu gosto de usar o sol da manhã porque é um sol mais forte, né? O raio, ele tá mais propício. O período do sol é maior, né? Que fica, Isso. né? Então eu deixo até no máximo uma meio-dia, porque aí depois do meio-dia ele já começa a diminuir a sua intensidade. Então eu deixo ela lá na janela, pegando sol, e vai esquentar, né? Principalmente, mesmo que agora a gente esteja no outono, mas ela vai esquentar bem. E aí eu tiro, deixo ela em cima do armário, esfriando, ou posso também colocar na geladeira. Eu não gosto de tomar água em temperatura normal, eu gosto de tomar água gelada. Né? Então, às vezes eu ponho um pouquinho na geladeira só pra deixar ela mais fresca. E vou tomando. Azul, claro, com certeza. Quem entende de cores, perfeito. Usa a cor que... Eu falo muito do verde, por quê? Pelo período que nós estamos passando. E por que o violeta? Porque o violeta é da chama violeta, da transmutação. A Sônia tá aí e vai me ajudar, que a gente fala muito da chama violeta, né? Da cor. É legal falar das cores, o que cada uma significa dentro dessa parte holística, hoje, porque as pessoas não conhecem, né? A Valéria, né, já sabe, né? Ligeirona. Já. Para quem não conhece, né, o verde, ele é uma energia de cura, né? Uma energia que transmuta a cura. Então a gente está num processo, né, que a gente precisa dessa energia. Exato. O violeta é transformação, porque a gente também está passando por um processo de transformação, né? Então para ajudar, tudo isso é para ajudar, né, no processo, né? E aí se você quiser falar as outras coisas o que significa, porque senão eu vou errar. Então vamos lá. Partindo do básico, só para não perder, Kelly, pode deixar a manhã inteira, se você quiser. Da hora que você acordou até meio-dia. Eu acordei 11 horas. Deixa então das 11 ao meio-dia, não tem problema, né? Quanto às cores, o verde, claro, para a gente trazer saúde. A gente precisa fortalecer a nossa saúde. O laranja, ele aumenta a imunidade, mas também traz alegria. Então, assim, se eu tô nesse período, eu tô cabisbaixo, eu tô mais tendencioso a estar mais triste por conta disso, usa-se muito a cor laranja, né? Quem é muito ativo, eu sou uma pessoa super agitada, a cor que eu menos uso é vermelho. Por quê? Porque o vermelho vai me deixar super, ultra, mega acelerada. Mas se eu sou uma pessoa mais tranquila, mas tô precisando de um gás, então eu faço a cor vermelha. Então eu faço a água solarizada com o celofane em volta da garrafa vermelho, para poder dar esse agito, dar esse ânimo. O azul para dar aquela tranquilidade, que aí já é no meu caso, muito agitada, e eu fico muito agitada porque eu também não consigo sair para rua fazer as coisas, então eu faço o azul para baixar essa emoção, dar uma acalmada Segura a emoção. Segurar a emoção, né? O violeta para transmutar, ou seja, para ele queimar tudo aquilo negativo que a gente tá. Eu particularmente, eu não tenho acompanhado telejornais, eu vejo algumas coisas assim, eu entro só para saber, já saiu uma notícia boa? E aí eu vou dar uma olhadinha, do contrário, eu não estou acompanhando porque isso vai impregnando. E aí, se você está se sentindo muito impregnado com toda essa chuva de informação, com toda essa coisa negativa, então faça o violeta. Limpa primeiro. Faz o violeta primeiro, para depois entrar com as cores. Porque não vai adiantar eu fazer, de repente, uma água solarizada verde, mas por dentro não tô bem. Então, eu preciso limpar, aí eu limpo, aí eu venho e me fortaleço. Né? Agora, não, eu tô bem, tô tranquilo, tô conseguindo, então faz com as cores. E vamos lá, né, gente? É água, tá? Pra colocar no sol. Aí você não vem com desculpa de que, não deu tempo. Exato. Eu não tinha garrafa. Mas no copo. O copo a gente tem. Se não tem, até mesmo porque, assim, eu acho que celofane deve ser uma coisa difícil de ter em casa. Não sei quem tenha filho na escola, do contrário, ele vai ser um material difícil de ter em casa, né? Então, mentalizar. Pega o copinho com água, segura,
Pensa naquela água ali na cor verde. Fica lá um minutinho imaginando a cor verde. Põe ali no sol e deixa. Tampa lá com o papel, com o guardanapo e tira, espera esfriar e toma. Que nem a Valéria colocou, vai tomando de golinho em golinho. Tá vendo que tá acabando? Vai lá e enche essa água, ela dura 3 dias. Então não precisa estar fazendo todos os dias. Ah, legal, legal. Então você vai lá, repõe e continua tomando. E vai tomando. É o que eu faço. Aí depois de 3 dias, aí você vai e renova, né? Porque tudo tem que ser renovado. Às vezes aquela cor já fez o efeito, então eu vou lá e vou fazer outra cor. Se você tem cristal, lava bem o cristal, bem lavadinho, pode colocar dentro da água se ele estiver lavadinho. Que aí ele vai trazer a cor. Às vezes você tem um quartzo rosa, um quartzo verde, uma ametista, põe ele dentro do recipiente que vai fazer o mesmo efeito da cor. Aí a gente vai falar também de uma coisa aí que veio agora na minha mente. Por exemplo, aqui a gente não está trabalhando com religião, gente. A gente não vai falar sobre religião porque eu não tenho, tá? Lembrados. Então, não vamos falar sobre isso. Mas quem tem, pode fazer a sua oração, pode mentalizar aquela coisa, né, da sua oração preferida ali naquela água, pode pedir ou pode agradecer como você faz. Pode também? Muito bem lembrado, né? Foi bem lembrado, eu esqueci de falar lá no começo. Gente, isso aqui não tem vínculo religioso. Eu, particularmente, tenho a minha religião. Ela é minha filosofia. E eu divido ela com quem quer conversar comigo. Dentro dos meus trabalhos, isso não é abordado, porque eu atendo um povo que é ecumênico. Né? Então, as pessoas elas podem ser de variadas filosofias, variadas religiões, e a informação e a saúde e o bem-estar do corpo e da alma é para todo mundo. Não é para um público em específico, né? Então, a água solarizada, ela não é porque o povo é de tal X, não, é para todo mundo, porque o sol é para todo mundo. Né? Então, se você... Desculpa te cortar, mas hoje tem muitas terapias holísticas, como o Reiki, eu sou reikiana, como Reiki, como aromaterapia, como barras também, estão todos entrando no SUS como terapia complementar, tá? Várias voluntárias, pessoas que estão sendo remuneradas para aplicar esse tipo de terapia lá dentro, então hoje é reconhecido. Pode ser que tenham pessoas, mas não é cientificamente, tem artigos cientificamente comprovados de melhora de pessoas que fizeram esse tipo de terapia, então você tem que fazer o que você acredita e o que você acha que é o melhor para você. Né, dentro desse momento. É que minha mãe fala, se mal não faz, né? Então a gente tá aberto a receber instruções, porque, já tentei tudo, tomei um monte de remédio, tô falando isso pela minha experiência, tá, gente? Tomei um monte de remédio, ia no médico, ninguém descobriu que eu tinha. Sim. Entendeu? Eu chegava lá, falava, isso aí é tal coisa. Fiz tratamento de coisas que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu tinha. Tomei medicamentos em cima de medicamentos e os médicos falaram, não, mas toma mais um. Não, agora você vai tomar mais outro. Tem terapias que eu fiz que em seguida eu fui fazer exames e tinham diminuído o nível de inflamação, assim, absurdas. Então, meu corpo, né, o nosso corpo humano, a nossa mente é uma ferramenta muito poderosa. Por isso que a gente fala, né, que os psicólogos, terapeutas, eles estão mexendo com uma complexibilidade aqui incrível, né? É muito complexo. Então, o que a gente pode fazer é se conhecer e saber que tem ferramentas que podem ajudar, né? E aí, que nem você falou, quem tem a sua fé pode intencionar uma oração? Claro que pode. Claro que pode. Né? Aquilo que você tem de conhecimento, você tem que honrar e colocar. Né? Que é mais do que um curador que uma mãe quando tem um filho doente. Ela é uma terapeuta holística quando o filho está doente, porque ela abraça aquele filho e ela transmite a energia. Ela é uma curadora. Então, assim, eu falo que não existe... Depois de Jesus, né, que é o que a gente tem de referência aí, né, no mundo moderno, é a mãe que ela consegue transmitir isso. A mãe, ela tem essa capacidade de fazer toda essa renovação, né, abraçar e ficar ali com o filho. E muitas vezes ela vai lá, abraça, reza, no outro dia a criança acorda bem. Então, existem mais coisas além do que a nossa vã filosofia pode imaginar. É o que a Valéria colocou aí, coloca intenção de amor. Não quer fazer, coloca amor. Amor a gente tem que acreditar, né, gente? Porque se não acreditar... Aí vai ficar difícil. Aí fica mais complicado. Sem amor não dá. Não dá, sem amor não rola. Né? Agora, outro assunto que a gente estava falando. Voltando, né, para o nosso assunto e fazendo um paralelo. Quanto à cromoterapia e quando você falou das terapias integrativas dentro do SUS. Quando eu estudar cromoterapia, eu falei, de onde saiu isso? Bom, isso é muito antigo, é da época dos egípcios, isso daí é muito, muito antigo.
E aí eu falei, não, mas tudo bem, essa é a história, eu quero saber disso na modernidade, na atualidade. Quando a criança, algumas crianças nascem e têm icterícia, elas têm que ficar no banho de luz, e a luz Sim. amarela, para ela poder se fortalecer. E aí quando a criança não está no hospital fazendo banho de luz, os médicos aconselham que ela coloque a criança nas primeiras horas do sol da manhã na janela para ela receber. Isso é cromoterapia. O banho de luz no hospital é cromoterapia. Então, isso daí não é uma coisa... Bem potente. Não. A Cris, que tá aqui, ela falou, o poder de mamãe é incrível. E ela é mãe recentemente e ela tá aqui pra... Criança, bebê, ele acaba tendo algumas coisinhas e a mãe, ela tem esse poder mesmo. E a cromoterapia tá aí pra isso. Né? Os médicos falam que a mãe, quando a criança está com alguma dor, cólica, alguma coisa assim, ela tem o poder no leite de fazer aquilo. Ela sabe o que a criança está sentindo e ela vai fazer as próprias coisas dela. Ela vai movimentar as células dela, que vai pro leite, que a criança vai tomar e a criança vai se recuperar. Pronto. Exatamente. Então aí que vem a questão do leite materno, né? Que vai muito além disso que a gente tá falando, gente, da nutrição. Muito além, Aí vai muito aquém mesmo. Aí já foge um pouco da minha alçada, que eu não sou mãe, mas algumas pessoas próximas de mim que eu acompanho e eu vejo, eu falo, meu, é uma energia sensacional. Até mesmo, eu tiro uma base pela minha mãe, das vezes que eu fiquei doente, e mãe vem e abraça, e no outro dia você fala, nossa, cara, o que aconteceu? Tô bem, né? Bom, quanto à água solarizada, eu fiz aqui uma colinha para não esquecer, tá? Então eu tô olhando aqui só para... De boa, de boa. Pode armazenar na geladeira, foi o que eu falei, é isso. E aí, tomando de golinho em golinho, sentiu que aquela cor... Como que a gente... O organismo, você vai tomar, você vai perceber assim, no primeiro gole da cor, você já vai tomar querendo muito. Aí depois você já vai começando a ver que já tá equilibrando. Então, troca de cor. Preciso fazer todo dia? Não, não preciso fazer todo dia. Fazer toda semana, você faz quando você não tá se sentindo bem. Né? Se a gente consegue manter um equilíbrio aí durante umas 2 semanas, sentiu que tá caindo de novo, vai lá e faz. Tipo energético. Isso mesmo. Isso. Energético no sentido mesmo da palavra. Isso. Alguma dúvida em relação à água solarizada? Alguém quer comentar, acrescentar? A minha água tá na janela, eu não tenho nem tenho nada, vou colocar nesse copo aqui mesmo. É ele mesmo, só tampa, né? Pra não ir poeira, bichinho. Bichinho, aqui tem muito bichinho na minha janela. Então, vai embora, sério. Isso aí. Senão... Então a gente podia falar sobre aromaterapia, porque eu acho que entra no um gancho de cor, aroma. Ai, aroma eu amo. Bom, eu gosto muito de incenso. Utilizo muito de incenso. Ah, eu não gosto, tenho alergia. Ok. Tem essências, né? E quando a gente fala de aromaterapia, também não tem nada a ver com religião. Né? Ah, incenso é de algo religioso. Não tem nada a ver com... Deixa eu falar aqui com a Nanda falou que ela perdeu sobre água solarizada. Fica depois que termina a live, ela fica gravada aqui por 24 horas, tá, meu bem? Aí você começa a assistir, mas não perde mais não. Agora vai até o final pra gente não perder mais tema, tá bom? Mas sobre a água solarizada a gente pode até recapitular no final, só porque você entrou. Tá, combinado. Então, e aí o aroma tem as essências e tem algumas lojinhas mesmo de presente que tem uns richozinhos, que tem uma velinha embaixo, que aí você põe a aguinha com a essência e ela vai perfumar o ambiente. Gente, hoje tem vários, né? Hoje tem aquele tomada, que você compra de tomada, que é maravilhoso, que ele é denso. Uma dia você coloca um pouquinho de água e um pouquinho de essência. Coloca na tomada, eu não sei se eu tenho aqui, mas lá no espaço eu tenho, porque eu faço muita massagem relaxante, então eu adoro essa parte de aromaterapia, tanto nos cremes quanto no cheirinho da sala também, para ajudar, né? É muito gostoso. Eu digo assim, às vezes, quando eu tava trabalhando fora, né? Então eu chegava em casa, aí eu ia, e o meu quebrou. O meu eu deixei cair e quebrou. Mas aí eu já deixava ele feitinho e colocava na tomada. Ia tomar banho, quando eu entrava no quarto pra me trocar, nossa, aquele cheiro, aí sabe quando te dá um... Ufa! De alívio. Não, alívio. E assim, para cada essência tem as suas particularidades. As suas particularidades terapêuticas ainda, né? Não estou falando nem das particularidades energéticas. Não vou entrar em questão das essências, porque assim, eu tenho 20 páginas de essência, então a gente ficaria aqui muito tempo falando delas. Mas assim, uma essência gostosa, que eu gosto de usar muito, é laranja e hortelã. Hortelã pelo frescor. E a laranja para trazer alegria. Eu gosto muito de coisas que me tragam alegria.
É a laranja. Vocês podem encontrar até como a laranja doce, que é muito boa. Tem a grapefruit, que eu gosto muito, Que é uso muito, docinha. porque ela é de alegria mesmo. Então, se a pessoa entra bem chateadinha lá no meu espaço, eu já coloco essa de grapefruit. E detalhe, né? Ela é ótima para celulite também. Então, a gente já entra Essa eu não nesse vídeo. sabia. É, menina, ela é ótima para celulite. Você põe um creminho, ó, e Opa, passa ela, ó. E além do cheiro, então ela traz essa alegria. Outra que eu gosto muito de usar, mas eu uso com moderação, é a lavanda, porque a lavanda ela é justamente para essa questão da ansiedade. Ela realmente dá uma baixada nessa ansiedade. A lavanda ela é sensacional para quando você está nesses momentos muito. Desculpa estar te roubando, mas eu gosto dessa parte de aromaterapia, eu gosto de colocar lá. Realmente a cliente que está com muita dor de pós-operatório, eu gosto de usar, porque ela diminui essa questão da dor. E eu gosto muito de colocar aqui, ó, e dar uma cheiradinha para ela dar essa diminuída. sim. Não gosto muito de usar durante as minhas massagens, porque senão eu fico meio baqueadinha, bem mais lenta. Então, as minhas massagens não deixa, né, que eu faça esse tipo de coisa. Mas eu gosto muito dessas duas, né, para usar no meu dia a dia. Eu gosto bastante. Essas são as mais que eu... A lemongrass também é uma outra que eu gosto de usar. Já é bem. Ela grita, né? Então é Capim-limão? Capim-limão, né? Capim-limão, capim-limão, É capim-limão. capim-limão. Lemongrass é capim-limão. É. Lemongrass. É que eu sou americana. Ai, gente, Aí, que chique. eu Mas só fazer tira. um parênteses. A essência para a gente pôr para aromatizar o ambiente é uma coisa. Se for para passar no corpo, tem que ser o óleo essencial, certo, já? Exatamente. Porque a essência ela não pode entrar em contato com a pele. O óleo essencial ele já é preparado e tem que ser um óleo essencial de boa qualidade, porque aí você pode, né, misturar no Eu creme. acho que só o óleo essencial. É. Porque aí para mim traz os dois e aí eu consigo trabalhar de uma forma mais ampla, que eu comprar um, comprar outro. Então, eu tô Para quem trabalhando não vai usar para fazer massagem, compra a essência, põe ela ali no richozinho para pôr na tomada. né, amiga? Alecrim é ótimo É também. ótimo. Inspiração, ajuda. Esse que você falou, hortelã-pimenta para descongestionar essa Maravilhoso. melhora muito a imunidade. O cravo, óleo essencial de cravo para imunidade também é sensacional. O cravo que eu sei, é legal também. eu fiz um curso recente de aromaterapia. É louca. Ai, que legal, isso eu também não sabia. O legal do cravo e da canela é que, assim, daqui a pouco a gente já começa a entrar num clima um pouco mais frio, então ela vai aquecer o ambiente. Então você tem a sensação do ambiente mais quentinho, mais aconchegante. Então é gostoso também colocar um pouquinho antes de dormir. Não durma com ele, porque a gente não sabe como o organismo vai reagir. Então nunca durma com nada de essência, essas coisas, porque a gente não sabe como o organismo pode reagir. Coloca um pouco antes, na hora que vai dormir, tira, desliga ou apaga. E aí sim, aí você entra, né, naquela coisa confortável e estudar. 10 minutinhos, né? Fechado, gente, depois entra. Isso, né? isso mesmo. Então as essências, assim, faz muito parte de mim. Usar também de coisas naturais, plantas, flores, né? Além de trazer o cheiro. Desde criança, a minha avó, ela tinha um hábito de colocar na sala uma travessinha com pêssego. Então, toda vez que ela ia no mercado comprar as coisinhas e tal, e aí ela sempre trazia toda semana um punhado de pêssego. E aí um pouco ela deixava na fruteira para comer, e uns 3 ela colocava numa travessinha e colocava na sala para perfumar a sala. Olha. Entendeu? Então, assim, isso daí eu já aprendi com a minha avó há muitos anos. Eu era criança e aí eu ficava assim, pô, mas por quê? Ela falou, ai, sente o cheiro disso, olha que gostoso. E de fato, e a sala ficava com aquele cheiro gostoso de pêssego. Né? Se a Delma tiver aqui ainda, ela vai falar que não gosta de pêssego. Mas eu adoro pêssego. Mas tem outras frutas que conseguem trazer esse aroma. O maracujá mesmo é uma fruta que perfuma demais. Então a gente tem recursos naturais, né? Olha lá, a controvérsia. Ai, quem entrou foi a Gabi. Oi, Gabi, sua linda! A Gabi, que legal. Oi, Gabi! Então, assim, então a gente pode usar o recurso das frutas, de planta mesmo, que na casa da minha outra avó tem o erva cidreira, né? Aquele que é bem comprido, né? E Erva cidreira, maravilhoso, chá, né? na hora que você faz o chá, já a casa inteira já perfuma. Então, Exato. são coisas assim que a gente consegue trazer esse equilíbrio através do aroma e aí tomar ele também, isso é legal, né? Pra gente trazer esse conforto interno através da camomila, entre tantos outros chás. Manjericão, chá de manjericão é ótimo também para imunidade, para diminuir inflamação. Ele é muito bom também, o manjericão.
É, O cheiro é delicioso. eu particularmente, eu adoro manjericão. Adoro comer coisas com manjericão também. Mas há quem não gosta. Então, assim, a gente vai usando aquilo que a gente sente mais gostoso, né? Eu gosto do cheiro e tudo mais. Então, eu sou da seguinte opinião. A gente vai por aquilo que é confortável também, né? Mas, claro que às vezes a gente precisa sair um pouco do conforto para trazer esse bem-estar. Que nem eu não gosto de cravo, mas sei o bem-estar que ele traz. Então, eu uso cravo. Né? Não uso com uma frequência, mas eu não gosto muito da canela também, mas eu sei o poder que a canela tem. O chá de canela, ele é sensacional. Né? Então, principalmente quando tá muito frio, ele que vai esquentar meu corpo, então eu tomo. E é isso. E aí nós vamos falar sobre musicoterapia. Olha, não sei se você tá ouvindo daí, mas assim, Claro que estou. eu ligar o computador, Spotify na área, com mantras, com músicas instrumentais, principalmente quando eu preciso de muita concentração para estudar, fazer um curso, preparar algum trabalho, tem que entrar. Claro que tem hora que eu quero ouvir as músicas que eu gosto, né? Eu gosto de rock, eu gosto do MPB, então sem música não funciona. Só que tem um detalhe. Se eu tô muito acelerada, não vai rolar eu ouvir um rock. Eu vou ficar... Tem gente que eu relaxo com o rock. Depende, o som dele, as batidas dele faz com que o seu cérebro, ele vai aumentar. Você pode se sentir relaxado, mas a cabeça não vai. Então, não acompanha. Então, presta atenção nos sinais que o corpo dá quando a gente ouve uma música. Porque nem quando a gente tá triste, eu quero ouvir mais música triste ainda. Só vai agravar. Bota sofrência, pra se afundar lá, ó. Não é Marília Mendonça. Bora sofrer. Deixa eu pegar minha água aqui. Né? Tá desanimada? Bota uma zumba, né? Nossa. Foi uma música que bem, uma música que dança, né? Então, põe um ritmo gostoso que, mesmo que você não dance, mas assim, o seu corpo mexa, né? O seu corpo faça esse movimento para ir soltando, porque o movimento de dançar para lá e para cá faz com que a cabeça vai começando a entrar no eixo. Porque se eu tô muita emoção, eu tô mais pro lado esquerdo, então eu fico mais assim. Se eu tô muito razão, eu vou estar mais assim, aí a minha cabeça começa a pitar. Então, quando eu faço um movimento com algum som que tenha um ritmo de elevação, aí a cabeça vai voltando e aí vai dando aquele centramento. Então, eu gosto de usar os mantras por causa disso, porque ele faz esse movimento. Né? O mantra que eu digo assim, é que no Spotify ele vem como mantras, mas são sons rítmicos de piano, bem tranquilo mesmo. E quando eu tô de natureza, né? Que tem também aquela cachoeira, aqueles pássaros. Ai, Deus, tudo. Onde a gente queria estar, na praia. Isso mesmo. Mas, quando não dá, então a gente procura entrar na frequência do silêncio. Quando a gente entra na frequência do silêncio, é muito interessante. Você ouve, parece que a cabeça faz um ruído. É o ruído dela. Então, aí você vai baixando as sinapses neurais. Que é isso que a barra de Axis faz. Baixar as sinapses. Então, muitas vezes, a gente precisa contemplar o silêncio para baixar as sinapses. É fácil. Porque o pensamento, ele dispersa muito rápido. Né? Aproveitar... Olha, uma coisa que eu tenho percebido muito nessa quarentena é que, assim, dado um horário, salvo em algumas situações, né? O silêncio fica assim... absoluto. E aí é onde a cabeça vai baixando. Eu tenho uma pessoa muito querida minha que não gosta de silêncio. Não gosta. A gente tá com a TV ligada, né? Porque não consegue ficar, né? É a pessoa, assim. Então ela utiliza dos recursos que ela gosta, daquilo que tá dentro dela, pra ficar ok. Então, assim, a gente também encontra um equilíbrio. Eu tô falando, assim, de uns sons, que nem esse daqui, ó, chama Música do Coração do Universo. Né? Em inglês tá Heart of the Universe. Então são músicas, ela não gosta, ela não vai ouvir. Ela não vai ouvir, ela tem paura, então ela vai ouvir a música que no gosto dela calme ela. Tá certo, um Djavan, que eu adoro. Sabe? Adoro ouvir um MPB quando eu tô nessa cabeça muito agitada. Eu coloco lá um Djavanzinho maravilhoso que eu amo. Né? Gilberto Gil. Até um Melim, né? Que agora é uma banda nova. Muito gostoso. Então, assim, bandas novas que entram, né, pra gente dar aquela estabilizada na emoção. Também tem que tomar cuidado só com a coisa da sofrência, porque tem umas que mexem com a emoção, né?
Mas a música, ela é muito... Não, Delma, o rock pesado é só quando a gente tá tranquilo. Então, é uma coisa muito legal a gente pensar que existem ferramentas dentro da nossa casa que ao invés da gente... Meu, quantas pessoas eu conheço de verdade que não tem como, que eu amo sertanejo, amo todos os tipos de música, mas a pessoa fala pra mim, ai, meu namorado me traiu, eu vou ir pro sertanejo porque hoje eu quero chorar, hoje eu quero beber, eu quero... Aí eu falo, gente, já não tá bom. A pessoa ainda vai lá piorar o negócio. Vai entrar. Ainda vai chorar e vai beber ainda. Só pra, né, melhorar ainda mais. Pra crescer. No problema, né? É. Então, gente, não funciona. Então, a musicoterapia que a gente tá falando não é você sentar ali e ficar... Quem medita, ok. Aí vai ok, mas quem não? E ouvindo aqueles negócios lá. Gente, não é isso. É você trazer para dentro da sua casa essa positividade, né? Não adianta você ir para sua casa e ficar na negatividade dentro de casa, né? Trazendo só tristeza. Sim. Que nem a gente já falou, né? De assistir TV, né? Só notícia ruim. Meu, tem tanta coisa aí, gente, passando, né? Na televisão, tem um monte de aplicativo agora liberando um monte de filme de graça. Né? A gente não está fazendo apologia para você não se atualizar no que está acontecendo. Não, né? não é isso. Não é isso. Mas existem recursos. Uma coisa é você pegar períodos do seu dia e você ver notícias e você se atualizar. E outra é você ficar o dia inteiro assistindo uma coisa, né? Tipo, que não tá te fazendo bem. Ah, meu Deus, eu quero assistir televisão, né? Assisti um negócio na televisão, fiquei super preocupada, não vou conseguir dormir. Uma outra coisa que eu queria falar com você é, muitas pessoas com insônia. Existe alguma coisa que pode ser feito? Sim, amigas minhas, tipo, eu tô indo dormir 4 horas da manhã. Eu sei que isso é um processo de ansiedade, né? Que a gente tá... Tudo bem que desregula tudo, né? Dorme às 3 horas da manhã, vai acordar meio-dia, mas tem gente que não. Dorme 3 horas, acorda 7, como se ainda estivesse trabalhando, mas tá em casa. E tem alguma ferramenta que pode ajudar? Então, aí... No caso, a barra de Axis, mas como a gente não está podendo ter esse contato, porque a barra aqui vai realmente baixar as frequências neurais e dar esse relaxamento para a gente conseguir dormir, porque ela é muito boa para o sono, né? Mas nos recursos que a gente tem hoje, falam para a gente não tomar um banho muito quente. Por mais que ele relaxe, mas não tomar o banho muito quente. Porque assim, também não faz bem pra pele, tá, gente? Já vou falando, eu como esteticista, não faz bem pra pele não, também. Segunda-feira, na sua live, eu vi, né, vocês comentando não lavar o rosto com água quente, né, pra não... Então, assim, não tomar o banho muito quente, embora vai ser difícil quando a gente entrar no inverno não tomar o banho muito quente, mas esse muito quente, o que acontece? A gente vai entrar na cama e vai pôr, não sei, eu tô dormindo já de cobertor, porque eu sinto frio. Né, então, aí você imagina, tomar um banho quente, entra debaixo da coberta, o corpo, ele vai estar gastando energia para poder resfriar e baixar e voltar para a temperatura dele. Isso daí já não vai ajudar no sono. E porque, querendo ou não, a gente também não está gastando a mesma quantidade de energia que a gente gasta num dia comum. Né? A gente tá acumulando energia. Exatamente, está em casa. A gente tá... Não estou falando que a gente tem que ser atleta lá, colocar no canal de malhação todos os dias, mas a gente entender que a gente está nesse processo, a ansiedade está vindo porque a gente não está gastando a energia que a gente costuma gastar. Então, assim, né, tem que se exercitar, gente, né? Querendo ou não, tem que colocar essa energia. Eu juro por Deus, os dias que eu faço exercício físico, 10h30 eu tô capotada, mesmo estando o dia inteiro dentro de casa. Então. E tirando que assim, dona de casa, eu não sei vocês, mas é o dia inteiro limpando. Hoje eu tô me dando ao luxo de falar, hoje eu vou fazer só isso. Mas se deixar... É bem isso mesmo, a gente vê todo dia. Toda hora a gente tá limpando alguma coisa, que a gente que tem cachorro, toda hora tá limpando, tá fazendo as coisas... Né? Tem essa atividade, né? Mas assim, o banho quente já ir dormir não ajuda, é prejudicial, não tem como. Uma coisa que eu experimentei, eu até vi, eu achei assim, será? Ah, não pode ser. Tomar um pouquinho assim, não sei, pra quem gosta, lógico, de leite quente. Não pelando, um leite mais morninho. Isso dá um soninho, menina, que eu fiquei impressionada. É aqui também, eu acho. Dá um soninho, mas um soninho, então, porque o corpo relaxa. E você ingerir uma quantidade pequena, não para deixar o corpo... Porque se o corpo estiver pegando muito fogo, muito quente, não vai conseguir dormir. Se minha prima tiver aqui ainda, a Mainara, ela é uma fãzona de chá. A Mainara toma chá todas as noites para dormir. Tava viciada. Em chá de gengibre com mel. Nossa, gente, viciadíssima. Demais.
Ah lá, viu? Aí eu já Gente, ó, leite quente da mesa. Gente, relaxa. É muito gostoso isso. É muito gostoso. Né? leitinho. Ai, é tão gostoso. Parece coisa de criança, mas não é. Pra quem gosta, toma bem pouquinho. Não precisa tomar Quem quer tomar uma caneca inteira, toma, enfim. Mas eu digo do pouquinho, bem na hora de dormir mesmo. Deixa até do ladinho da cama lá a canequinha. E nem precisa levantar, porque o corpo vai relaxar. Né? E Eu acho que tem que tomar cuidado também são os níveis de açúcar que se consome também, viu, gente? A gente tá em casa, aí pega aquela barrinha de chocolate maravilhosa, aí come meia-noite. Aí não vai dormir, gente. a Páscoa foi domingo. É, Você tá com entendeu? Não chocolate em vai. casa, gente? Não, o chocolate não vai ajudar. Tomar um cafezinho, tipo, 11 horas da noite, não vai Não vai ajudar. Café ajudar. vai estar ajudando. Então Então, tem que estar associando, né? já, e não é fácil realmente a gente conseguir manter uma qualidade de sono nesses dias, né? O sono ele dá uma oscilada, né? Eu tenho percebido por mim mesma, mas assim, o dia que tem que desligar o celular. E isso daí não é só quarentena, a gente tem que desligar o celular. Então, Ou monitorar horários, né, pra gente mexer, né? então assim, põe uma musiquinha gostosa, uma musiquinha relaxante, põe o fone, vira ele para ficar escurinho e vai. Tentar se desfazer, né, dessa loucura, dessa rotina, desse sono maluco que a gente tá, por conta da falta da atividade da nossa rotina, né? Então tentar encaixar aí essas coisas, né? Não tomar o banho quente, toma um chá, toma um leite, desliga o celular e tentar voltar para o hábito, né, do dormir direito, porque isso é importante, porque isso vai impactar. Que na segunda-feira que vocês falaram, não dormir direito, não beber água, não tomar água, se estar desidratado, faz com que a gente também perca o sono. Porque assim, a gente que é da estética, a gente trata muito a questão da mancha. A gente vai entrar rapidinho só para fazer um link com a questão do estresse. O estresse da mancha, tá? Então, O nível de cortisol, quando sobe, ele desenvolve manchas. Ele desenvolve problemas hormonais, ele desenvolve um monte de coisa. Por isso que às vezes quando a pessoa ela quer emagrecer, ela faz um exame de cortisol, que é para verificar na urina lá, fica fazendo um monte de exames, tem que ficar parado lá fazendo exame para saber o nível de cortisol dela. Porque se o nível de cortisol dela também estiver alto, ela também não consegue emagrecer como outras coisas. A gente, que nem, por exemplo, diz, ai, nossa, depois que eu ganhei neném, eu não consigo, tipo, dorme 4 horas por noite, já tem as questões hormonais, aí sai uma manchona no meu rosto. Tudo tá relacionado, gente. É tudo, né? O estresse, ele é um veneno, querendo ou não. Então a gente tem que ter, hoje essa live, que eu fiz o convite para a Angélica, é falar disso, né? Porque para mim, a gente conseguir mexer com a parte terapêutica, de aliviar esses níveis de ansiedade, aliviar o estresse, aliviar tudo isso, a gente contribui, principalmente, que nem, quantos clientes já não entraram em contato comigo e falaram, já, pelo amor de Deus, volta. Eu não aguento mais ficar em casa. Eu tô inchada. Eu tô com o meu rosto cheio de espinha. Mas o que você tá fazendo em casa? Ai, menina, eu não consigo fazer nada, eu não consigo. Mas você tá em casa, não consegue fazer um exercício. Então, por quê? Porque o nível de ansiedade é muito alto. E as pessoas não conseguem se concentrar para fazer aquilo que elas precisam para poder se manter saudável, né, nesse processo. E aí é onde, né, o corpo vai sentindo isso. E aí é onde tá, a gente vai liberando toxinas para dentro do corpo. E ainda não tomando água, nossa, aí pronto. Né? Que é quando voltar à rotina normal, que a gente volte a fazer o tratamento com a JAI para manter o nosso corpo, para arrumar alguma coisa aí que a gente acabou saindo fora na quarentena, mas não porque a gente contaminou o corpo com estresse, né? Não contaminar o corpo, porque isso dá problema no intestino. Tenho certeza que quem está estressado não está conseguindo ir regularmente no banheiro. E aí vai complicar um monte de coisa. Aí começa a doer a cabeça, aí onde a gente não consigo me concentrar, não consigo dormir direito. Não consegue fazer nada. Então, assim, tudo tá ligado. Então, por isso que lá no começo, quando eu disse a mente tá sã, o corpo tá sã. Né? E tem que ter essa conversa dos dois. Gente, depois quando voltar, me procure. Vamos fazer barra de axis, que aí todo mundo vai relaxar. Porque a gente eu fiz barra com ela, com a Angélica, eu já fiz barras. Eu fiquei aqui com ela. Ficou bom. Realmente é difícil, né? A Jaqueline falou, difícil manter uma rotina nessa quarentena. Que rotina, né, Jaque? Que rotina, porque... Né, a gente não tem rotina, não temos. Né? Eu procurei manter. Oi, Aline. Eu procurei, assim, acordar tal hora. Claro que às vezes também eu acabo dormindo um pouco tarde, vou assistir um filme, mas assim, procuro acordar tal hora. Vou estudar um pouco, depois eu assisto um filme, e aí à noite eu tento relaxar e tal. E criar uma rotina dentro dessa falta de rotina em casa, porque a gente não tá habituado. Então, tentar criar com aquilo que a gente tem. Se a gente consegue criar os recursos dentro de casa com o que a gente tem, aí a gente cria essa rotina.
E aí, criando essa rotina, aí eu vou dormir, aí amanhã, então faz um planejamento, amanhã eu vou arrumar o guarda-roupa. Vou arrumar por partes, não vou arrumar o guarda-roupa inteiro. Para eu ocupar a minha cabeça. Então, amanhã eu arrumo esse lado do guarda-roupa. Faz esse planejamento, porque aí você coloca na sua cabeça as coisas que você tem que fazer. Você tendo que fazer, você vai dormir. Então, amanhã você já sabe que tem alguma coisa para fazer. Você não vai estar aleatório. Você não vai estar avulso. Tipo, eu vou acordar e vou fazer o quê? Procura, porque tem. A gente que é de casa, que toma conta da casa, a gente tem sempre coisinha para fazer. E assim, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele tem vários mecanismos, né? E a gente tem que aprender a produzir. Eu sigo um médico que eu indico para todo mundo, que eu acho ele maravilhoso, que é o Dr. Vitor Sorrentino. Ele dá muitas palestras falando sobre depressão. Ele fala muitas palestras falando sobre ansiedade. Quem tiver a oportunidade, não estou ganhando nada, mas eu acho que vale muito a pena entrar no canal dele, porque ele fala muito sobre como a gente pode produzir os hormônios, né? E com as terapias, com os hormônios da felicidade, porque às vezes a gente não está produzindo isso com essas questões que a gente acabou de falar. Uma música que só fala de tristeza, uma TV que só fala de desgraça. Então a gente não está produzindo aquilo que a gente precisa. Como também tomar muito cuidado com a nossa alimentação, porque também vários hormônios como a serotonina, dopamina, ocitocina, elas são produzidas pelo nosso corpo. Isso não vem dos... Indo além. Não vem. Isso aí é a nossa alimentação também que contribui muito para isso. Isso entra mais na questão, mais a gente dá um start de se ligar, né? De tipo, se tem ferramentas. Fiz uma campanha um tempo atrás de reiki solidário. Sim, sim. Que é uma energia de cura também muito maravilhosa, assim, que a gente transmite para vocês. Eu tô transmitindo. Hoje eu fiz os 15 dias, né, que eu tinha me comprometido com todo mundo. A lista deu mais de 100 pessoas, foi muito legal, uma energia muito maravilhosa. E a gente tem que se usar também como contribuição nesse momento, né, que a gente está passando. E façam barra de Axis, que é incrível, gente. Eu recomendo barra de Axis para todo mundo mesmo, porque para mim, ainda continuo fazendo. Eu fiz algumas vezes com a Angélica. Hoje eu faço geral, porque eu gosto de tentar. Porque são energias diferentes e a gente tem que sentir a energia de cada pessoa. O reiki, para mim, nossa, foi uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Amiga, só tá acabando. Falta 16 segundos. Então... Gente, obrigada que participou. A live fica salva aqui. Tem muita coisa para conversar e a gente vai falando mais em outras lives.